Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias neste domingo, agora na parte da tarde do dia 22/12 de 2024. Eu venho aqui mesmo sabendo que você já está naquele clima de fim de ano, de festa natalina, também de rompimento, lá ele, de 2024 para 2025, mas contudo o Vasco não para e existe alguns cortes, existe algumas notícias que eu quero compartilhar com vocês aqui, principalmente essa situação do Balbuena, ou Vasco que volta ao mercado para tentar contratar um zagueiro experiente, que teria sido um pedido do Fábio Carille. O Fábio Carille também, que muita gente contestou e muita gente dizendo que lá no Santos, ou por onde ele passou, ele não ligou muito para a base dos clubes que foram treinados por ele. Então, nós vamos trazer aqui alguns dados interessantes e também um corte aqui de um jornalista que teve lá no Charla Podcast, que eu chego a entender, sabe, o seu questionamento e também aquilo que ele pontua a respeito do Fábio Carille no Vasco. Mas é claro que eu quero saber da sua opinião e eu também vou deixar a minha, porque, cara, olha só, não é proibido acreditar. Por mais que o Vasco esteja aí, sabe, num final de ano ou no início de ano, abaixo das nossas expectativas, no ano passado, ou pelo menos nesse ano, né, de 2024, teve muita expectativa e não foi correspondida. E se não fosse algumas soluções caseiras, com certeza nem para a Sul-Americana nós teríamos ido. E aí, como é que ficam esses jogadores? Igual o Lucas Piton, igual o Coutinho, igual o Dimitri Payet. O que acontece com o Vasco em 2025? Será que esses caras ficam? Não ficam? Será que vem realmente um zagueiro experiente? Será que o homem primeiro vai ajeitar a cozinha do Vasco, que foi uma das mais vazadas de 2024, para depois ele pensar no ataque? Bom, depois da vinheta a gente vai desenrolar. Tem muito para poder conversar. Já já eu volto aqui com mais do Na Torcida Vascaínos. Beleza, galera? Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Olha só, eu sei que tem uma galera me chamando lá no Instagram. Não pare de chamar, porque amanhã eu vou começar a enviar o link para todo mundo, depois da manhã também, porque no dia 24 nós estaremos aqui às 14 horas para poder sortear essa camisa e duas camisas suportes, tá? Do Vascão da Gama. Tá aqui, ó, a assinatura do Coutinho, a assinatura do Verratti, a assinatura do Dimitri Payet. Cara, essa ação aqui custa R$10 para você que estiver interessado em adquirir essa camisa diretamente na sua casa, com autógrafo. 3 autógrafos eu acho que muito importante, principalmente desse ano de 2024. Também eu acho que dificilmente você vai ver Dimitri Payet e Coutinho jogando no mesmo time, jogaram pelo Vasco. Eu acho que vale a pena, juntamente com o Verratti, também que teve uma participação monstra em 2024, ter essa camisa. R$10 é uma forma de te presentear, uma rifazinha que nós estamos fazendo aqui. Para mim poder seguir, bom, já agradeci já os 100 mil inscritos aqui nesse canal. Bom, se eu não agradeci, estou agradecendo agora. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado também você que chegou agora pela sua inscrição. Isso aqui é muito importante, sabe? Essas iniciativas todas que eu acabei de pedir obrigado agora, porque se vocês não fizerem isso, não tem nem por que ter canal. Beleza, galera? Então o seu like, seu comentário, a sua participação, a sua inscrição é muito importante aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o técnico do Vasco, o Carille, que parece que a negociação que o Vasco tinha com o David Ricardo deu uma esfriada, porque agora o Vasco está priorizando buscar um zagueiro mais experiente. O técnico Fábio Carille gostou do jogador do Ceará, mas pediu a contratação de um defensor que chegue com status de titular. Além disso, Carille e a diretoria entendem que Lucas Freitas, de 23 anos, chega para ser essa opção de um jogador mais jovem, mas que não pode ser tratado como uma solução definitiva para a defesa. Então, segundo informações que estão circulando, o Vasco estaria interessado em Balbuena, jogador de 33 anos, na verdade, que tem contrato até junho ou julho do ano que vem, sabe? Eu vou trazer aqui, já pode até assinar um pré-contrato
e esse jogador está custando ali em média de 2,8 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Como eu disse, o seu contrato vai até ali o final de junho do ano passado, 30/6/2025 termina o seu contrato. Ele poderia já assinar um pré-contrato, ou então o Vasco tentar seduzir lá o time do Dínamo para poder liberar o jogador. O detalhe é que o Balbuena lá, ele é uma referência, ele é titular absoluto e ele é o capitão do time. Eu acho que para o Vasco conseguir tirar o Balbuena do Dínamo primeiro, vai ter que pagar uma grana, pelo menos uma compensação financeira, ou então esperar até o final do seu contrato. O Vasco pelo menos buscar ali fazer um pré-contrato para ele chegar no meio do ano. Só tem uma questão: antes da próxima janela, que se abre em julho, o Vasco vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana e já Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa devido ao Super Mundial de Clubes, mas aí eu acho que o Vasco teria que aproveitar a oportunidade de fazer um bom primeiro turno. Mesmo ali o Vasco tendo que contratar ainda algumas peças, mas fazer um bom primeiro turno para a gente já fazer aquela gordura, para não passar aperto igual passou, eu não falo nem em 2024, mas em 2023. Uma outra possibilidade seria aqui o David Luiz, porque o Flamengo já confirmou que não ficará com o jogador. O comunicado saiu neste dia 22, e aí se lembra que o Gui teve até pedindo o Davi Luiz para poder jogar no Vasco, mas parece que o Davi Luiz já está em negociações com o time do Fortaleza. E entre Balbuena e Davi Luiz, é claro que eu vou te fazer essa pergunta. Eu prefiro o Balbuena, tá? Mas eu não sei até que ponto você também gosta do Davi Luiz. E aí fica essa pergunta: o Vasco também iria ali até o Davi Luiz e, no caso, tentaria atravessar o Fortaleza ou passaria a batida? Eu queria muito saber da sua opinião. Para mim é um grande jogador, mas é aquilo que eu tô te falando. Não sei até que ponto o Vasco também vai estar disponível para pagar R$1,5 milhão de reais, que deve ser o salário do Davi Luiz. Até R$1 milhão pelo Davi Luiz. Eu não sei se vale a pena. Agora tem outro detalhe: eu também não acredito que o Balbuena, que está em negociações, ou que o Vasco busca interesses iniciais, também estaria disposto de sair da Rússia para poder vir jogar aqui no futebol brasileiro de novo com o Carille, tá? O Carille ali, dizem que o Balbuena seria o homem de confiança do Carille, mas eu não sei até que ponto o Carille também iria convencer o cara a vir para cá. Eu acho que por menos de R$1 milhão não vem, mas eu queria saber da sua opinião. Agora, na minha humilde opinião, você consegue fechar esse acordo? Esquece, pai. A zaga do Vasco, bom, meu Deus, né? Porque nós pensamos a mesma coisa no ano passado. Não, chegou o João Vitor com o Léo, tá resolvida. Não tava. O Léo começou a falhar, começou a deixar a desejar, e hoje em dia o Vasco tá atrás de um outro zagueiro. Mas com Balbuena e Vitor Luiz, você acha que a zaga do Vasco estaria resolvida? Deixa a sua opinião. Porque a apuração aqui do Fabinho, através ali do canal Na Torcida Vascaínos, ele teve em contato com o Cartola, que é o presidente do Tajeres, e ele teve falando lá, o Andrés Fassi, que todos querem Frederico Girotti. Frederico Girotti foi um nome especulado no Vasco. Parece que o Vasco tem interesse na contratação do atacante. Só tem um detalhe, né, rapaz? Fazer negócio com o Tajeres, todo mundo sabe que é super complicado, porque, cara, esse presidente do Tajeres, na minha humilde opinião, é um baita de um fanfarrão. Toda vez ele dificulta bastante suas negociações, aí depois acaba, né, esse jogador saindo de cena e ele vendendo mais barato. Mas vamos ver até que ponto também o Vasco estaria interessado no atacante lá do Tajeres. Agora, um jogador que foi especulado aqui no Vasco, que já está fechando com o Bahia, e eu cheguei a falar sobre essa questão, olha, dificilmente vai chegar, é o Eric Pulga. O jogador foi contratado pelo Bahia em torno ali de 3 milhões, deixa eu ver se eu acho aqui, pronto, tá aqui, ó, 3 milhões de dólares, aproximadamente 18,8 milhões de reais. Jogador novo, destaque do Ceará, fechou com o Bahia foi quem largou na frente, foi quem fez uma proposta oficial e tá levando o jogador. E eu queria saber de vocês, é claro,
e vocês aí gostariam de ver o Eric Pulga aqui no Vasco. Pelo jeito não vem. Agora, muita gente falou sobre a questão do Carille trabalhar com a base. E muita gente aí ficou batendo nessa tecla que o Carille não é esse tipo, de repente, de treinador. Só que, cara, se você parar para analisar, Fábio Carille utiliza a base, confira os números. A informação vem do GE e foi repercutida lá pelo mídia vascaína. Fábio Carille, né, no Santos, em 2024, ele utilizou a base pelo menos ali por 13 vezes, ou com 13 jogadores. Bom, e aí é um número já expressivo. Se a gente parar para analisar que ele pegou 13 jogadores da base e utilizou em 2024, já chama a atenção. Lá no CAP, em 2022, né, passagem de apenas 7 partidas, ele utilizou 6 jogadores da base. No Corinthians, em 66 partidas, aí foi bem menos, tá? Ele só utilizou 7 jogadores da base. Inclusive, o João Vitor, atual zagueiro do Vasco, foi puxado aos profissionais do Corinthians por Carille. E, no entanto, ficou apenas do banco durante a passagem do treinador. E o João Vitor chegou a falar que ele era muito novo à época. E ali tinha toda essa questão, entendeu? Do Fábio Carille, né? Trabalhar com a base, mas naquele momento estava brigando por título também, se eu não estiver equivocado. Sabe, agora eu não sei se foi na primeira passagem ou na segunda passagem do Carille. Mas se foi em 2017, eu creio que tenha sido. Sabe, ele ali, porra, o João Vitor era novinho, deveria de estar subindo. E ainda, sabe, mesmo se foi também na outra passagem, era novo. E na outra passagem do Carille, eu acho que o Corinthians estava brigando mais já para não cair. E aí fica todo esse porém, né? Se foi antes, aí eu queria a sua opinião, até para você poder me ajudar aqui nessa informação. Se foi antes, era muito novo, os caras estavam lutando por título. Se foi depois, o time estava passando crise. E em nenhum desses dois momentos, eu acho que daria para colocar o João Vitor. Em 2017, o time do Corinthians era um time que estava lutando pelo título, mas era muito limitado. Era o feijão com arroz e lutava por uma bola e metia um gol e conseguiu manter uma vantagem, sabe? E bateu o campeão. Já na segunda vez, não, cara. Aí você vai botar menino no incêndio, ainda mais na zaga, não tem como. Então eu consegui entender mais ou menos aí essas escolhas do Carille. Quando foi ali, né, treinador do Corinthians, só utilizou 7. Já no Santos, que tem um DNA mais da base, ele utilizou 13 em um ano. Como seria aqui no Vasco ou como será, só o tempo vai dizer. Mas eu vou trazer um corte aqui, lá do Charla Podcast agora. E se você não é inscrito no Charla, se inscreva. Tanto o Betão como também o Cantarelli fazem um belíssimo trabalho, não só lá, mas também de transmissão, de jogos, sabe? Principalmente do futebol carioca. Se você curte, cara, cola com os caras que vale muito a pena. E também eles têm um podcast dele onde entrevistam várias pessoas. E eles entrevistaram aqui o jornalista que veio dizendo essas aspas aqui, o André Hernan. E, cara, eu chego a entender o André Hernan quando ele fala do perfil do Carille, quando ele fala também dessa discrepância, né, de escolhas, que num momento você está atrás do Renato Gaúcho e outro momento você está atrás do Carille, que são dois polos totalmente diferentes em termos de filosofia de futebol. Mas, contudo, ele fala que o Carille é um técnico organizado, gosta de fazer uma boa defesa, e se a gente for olhar pro Vasco de 2024, mesmo estando numa Sul-Americana, cara, nossa defesa deixou muito a desejar. Eu acho que se nós não tivéssemos tantos problemas defensivos, o Vasco poderia até ter brigado por uma pré-Libertadores. Vários jogos o Vasco perdeu 3 pontos, o Vasco deixou de pontuar por falhas individuais. Então, aqui, né, o André Hernan, ele pegou e usou até palavras fortes. Hoje o vascaíno acredita que o Vasco vai bater campeão carioca? Para você poder ver. Acredita que vai ser campeão da Copa do Brasil? Ou campeão brasileiro? Só tem um porém aqui que eu discordo. Essas coisas, por mais que a gente pare para olhar, não dá para você determinar que não vai acontecer. Porque se nós fôssemos falar do ano de 2024, ninguém acreditava que o Vasco ia chegar numa semifinal de Copa do Brasil. O jogo ainda é jogado. E lambaria é pescado. E é por isso que o futebol é maravilhoso. Mas essa aqui é a minha opinião, tá? Mas agora eu vou deixar para você colocar a sua em prática aqui nos nossos comentários. Fábio Carille é o novo técnico do Vasco. 1 ano de contrato. Ontem tava lá... Plau! E aí eu vi, cara, eu vi pelos comentários. Eu senti a bronca do vascaíno.
É porque assim, cara, eu adoro o Pedrinho, amo ele de paixão, né? Mas eu não consegui entender esse movimento. Ele conversa com o Renato Gaúcho e aí não dá certo, 2 horas depois senta com o Carille pra conversar. São perfis diferentes, Os extremos. São perfis bem diferentes, né? Então assim, eu não sei o que Dois polos totalmente o que ele diferentes. pensou ali, o que ele quis. Mas assim, eu acho o Carille um bom treinador. E eu acho que injustamente... É um brasileiro, né? Injustamente Esse tem um rótulo de retranqueiro. É. Ele mesmo não gosta disso. Ele mesmo sente meio que uma dorzinha aqui, ó, quando rotulam ele de retranqueiro. Aham. Ele fala, pô, eu faço equipes equilibradas e tal. Pra você atacar com equilíbrio, você tem que ter uma defesa sólida. E ele é bom de defesa. Sim. Ele é um cara que, por exemplo, quando na comissão técnica do Mano e do Tite, ele cuidava da parte da defesa. Ele treinava a defesa. Então o Carille é um especialista em montar time bem arrumado Protegido. atrás para poder atacar com equilíbrio. Ele fala isso. E ele e o Carille, acho que assim, vão ficar bravos comigo os vascaínos, mas eu acho que ele é o técnico certo pro Vasco, para o que o Vasco se propõe. Qual vascaíno hoje, tô falando vascaíno consciente, tá? Qual vascaíno hoje crava que o Vasco vai brigar para ser campeão brasileiro? É. O que vai oferecer um elenco... Ou que vai ganhar a Copa do Brasil? Ou que vai ganhar o mesmo Carioca? Eu acho que é melhor apostar num técnico que de repente... Constrói. Acho que o Carille é um cara para ter uma construção de elenco. Primeiro não ser goleado, se defender bem, aí vai pá. Mas ele sobe com o Santos e mesmo assim a torcida pega muito do pé. E campeão. Campeão. Mas ali teve Era questão várias de coisinhas ali, velho, de bastidor que acabou desandando, a feijoada desandou ali. Cara, bom, eu não sei qual vai ser a proposta do Carille, mas se conseguir dar jeito na nossa defesa, trouxer umas 4, 5 peças ali pontuais para serem titulares com o que nós já temos no elenco, não tô falando que o Vasco briga para ser campeão, mas que vai ser um time que nós vamos ver o Vasco aí disputando muito mais, sendo muito mais competitivo do que foi até em 2024, você não tem dúvida. Porque se ele conseguir dar jeito nessa zaga aí, já vai ser um grande passo. Mas também essa só é minha opinião. E eu queria saber da sua, porque olha só do Paulinho, Vasco vai pegar aí 13 milhões de reais nessa transferência do Paulinho, que vai sair do Atlético Mineiro para ir pro Palmeiras. Aí tem o dinheiro lá do Orediano e tem o dinheiro do Palácios. Não se sabe como é que fica a história do Capasso. Mas só nessas 3 negociações aí, o Vasco fecha ou ultrapassa mais de 40 milhões de reais. E a minha grande dúvida disso tudo é, esse dinheiro vai para onde? Vai ser utilizado, porque o estagiário do Vasco está certo. Vasco deve faturar mais de 13 milhões com a transferência de Paulinho do Atlético Mineiro para o Palmeiras. A pergunta que não quer calar, onde será usado esse dinheiro? Espero que saiba utilizar em prol do clube. E eu concordo. E sobre questões, cara, por mais que muita gente debata aí sobre o Dimitri Payet, se liga aqui no Wesley Curti. A genialidade de Dimitri Payet em 2024. O camisa 10 vascaíno já tinha sido importante e dado amostras no ano passado que ele renderia mesmo sem adaptação. Agora somou 29 participações em gols no ano, no caso em 2024. E o segundo é o segundo do time que mais contribuiu nesses números. Foi o líder de passes decisivos, progressivos e assistências do elenco. É o 5º jogador no Brasil com maior média de ações que criaram gols. E a pergunta que eu quero te fazer, e aí, Dimitri Payet, para o nosso cenário atual, você manteria ele até o final do ano? Ou realmente, quando bater maio ou junho ali, você deixaria ele embora? Eu queria saber da sua opinião, não vou deixar um vídeo aqui, mas se você quiser ver esse vídeo, vá lá no X do Wesley Curti, que lá ele traz ali algumas ações do Dimitri Payet. Outro também, rapaz, que foi especulação, saiu até no GE, e eu trouxe, isso aqui foi a respeito do Richarlison. Realmente o Vasco foi lá, propôs um empréstimo pro Richarlison, mas o Tottenham conta com um brasileiro. Você lembra que o Richarlison falou que o Flamengo e o Fluminense tinham feito proposta? Parece que o Vasco foi atrás de fazer uma proposta também de empréstimo. Mas aí o Tottenham não liberou e eu acho também muito difícil o Richarlison querer voltar agora para o Brasil. Mas só aqui também como questão de passar informação, o Vasco foi sim buscar informações com o Tottenham para poder pegar o Richarlison emprestado.
E uma outra coisa, né, foi o Lucas Piton, porque ele teve ali falando se ele fica para 2025 ou não. Porque uma das nossas dúvidas é essa, será que o Piton vai ficar? Será que o Piton vai embora? Qual é a do Piton para 2025? E ele falou exatamente isso aqui lá pro Felipe Silva. Se você não segue o Felipe Silva no seu X, siga. E essas imagens aqui tem os créditos e os direitos dele, beleza, galera? Então tá aqui, ó. Perguntei para o lateral sobre os rumores envolvendo uma possível saída do Cruz Maltino. Ele garantiu foco no clube e afirma: quero deixar o meu nome na história do Vasco. Você é um cara que foi muito bem nesse ano no Vasco, apesar do Vasco não ter sido um grande ano, você fez um ano pessoal muito bem. Seu nome constantemente, cara, é ligado ao futebol europeu. A gente sabe, futebol italiano, você tem passaporte, inclusive, não tem? Já chegou alguma coisa pra você? Como é que tá pro ano que vem essas possibilidades? Cara, minha cabeça é totalmente no Vasco. Eu deixo essa parte com quem cuida pra mim. E o meu foco, eu tenho um contrato com o Vasco, meu foco é no Vasco, é ajudar o Vasco, deixar meu nome na história do Vasco, ganhar títulos, e é isso que vai continuar assim. Você é um cara que foi muito bem nesse ano. Bom, então falou categoricamente que essa questão de mudança de time, ir para outro local, jogar em outro clube, principalmente da Europa, tá tudo na mão dos seus representantes, mas ele tem contrato com o Vasco, foco para 2025, a cabeça dele tá totalmente no Vasco da Gama, ele pretende fazer história aqui no Gigante da Colina. E antes de encerrar, quero te trazer uma última informação, até curiosa, que o Vasco teria recusado uma proposta de 3 milhões de euros pelo Leandrinho, nossa cria da base, lateral esquerdo, que hoje ali, sempre quando o Piton não pode jogar, é ele que faz a boa, e detalhe, foi utilizado até de ponta esquerda. Então a informação é essa, valores ali de aproximadamente 3 milhões de euros por 50% do passe do Leandrinho. Essa oferta veio lá do Al Rayyan, do Catar. Vasco recusou, porque claro, o Vasco considera o Leandrinho hoje um potencial ativo que vai render muita grana, o jogador faz mais de uma função, já está bem adaptado ao profissional, é um jogador também de seleção brasileira nas suas categorias de base, e aí é claro que tem muito mercado, é uma posição hoje carente no futebol, tá? Tanto a lateral esquerda como a lateral direita, multa do Leandrinho ali é aproximadamente para um clube do exterior de 60 milhões de euros. Então o Vasco achou que é bem pouquinho, não quis fazer negócio e é claro que deve estar esperando uma oportunidade melhor no mercado para poder vender o Cria. E eu queria saber da sua opinião. Claro, nós vamos aqui ver até que ponto tem um fundo de verdade e também, né, eu acho particularmente que 3 milhões de euros até por 50% do passe é pouco, ainda vai jogar, sabe, em um futebol que o menino vai ficar escondido. Aqui no Brasil, é claro que ele tem muito mais vitrine, eu acho que o Vasco consegue, tá, um valor bem maior pelo Leandrinho, mas essa só é minha opinião, assim como outras que eu já deixei aqui, mas eu queria saber da sua opinião. Bom, tô metendo o meu pé e amanhã nós voltamos aqui a uma programação normal, ou pelo menos um vídeo lá para as 9 da manhã, domingão também não tem muita coisa, sabe, tá tudo meio que parado devido já a essas datas festivas de final de ano, mas tendo alguma atualização, e vale a pena vir para cá também 5h30 da manhã, ou vem. Agora, também não adianta a gente vir para cá para não te trazer informações, né, como nós trouxemos aqui agora. Pô, o canal existe para isso, né, paizão, para poder te trazer notícias, mas aí amanhã nós vamos voltar aqui, também terça-feira, dia de Natal, nós vamos estar aqui todos os dias trabalhando aqui e tentando te manter atualizado de 1 a 2 vezes por dia, nessa época natalina aí, nessa época de final de ano. Depois, a gente volta a fazer os 2 vídeos diários, as lives e tudo mais, beleza? Então, deixa a sua opinião, tô metendo o meu pé, beijo no coração e eu fui que fui, galera.